Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta. Vamos aos destaques de hoje. Abertura da Rua Alagoas e Natal com Vida serão realizados amanhã. Tabapuã aumenta salários e cria 13º para agentes políticos. Hoje é dia de chumbo grosso com o advogado Fábio Manzano e sua saúde e seu direito com o advogado Dr. Júnior Dezuani. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Conecta. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje, quinta-feira, uma mega operação contra crimes cibernéticos. Mais de 650 agentes participam da ação coordenada pela DINTER 5 de São José do Rio Preto. A operação Cyber Connect tem como objetivo desmantelar uma quadrilha que pratica crimes na internet, como estelionatos, extorsões, furtos mediante fraude. Durante a investigação, a polícia constatou que vítimas de todo o Brasil tiveram prejuízo de aproximadamente 30 milhões de reais. Ao todo, são cumpridos 167 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão em cidades de todo o estado de São Paulo, além de Curitiba, no Paraná, Cuiabá, Mato Grosso e Palmas, no Tocantins. O prefeito de Tabapuã, Silvio César Sartorello, sancionou nesta quarta-feira o reajuste dos agentes políticos do município para a próxima legislatura de 2025 a 2028. O aumento beneficiará o prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, um aumento de 43%. O salário do prefeito passou de R$ 12.401,13 para R$ 17.788,18 e para o vice-prefeito de R$ 3.858,13 para R$ 5.534,10. Os secretários do governo receberão R$ 5.636,58 e os vereadores, que ganham R$ 3.114,19, atualmente passarão a receber R$ 4.553,05. Também foi sancionada a lei que cria o 13º salário para agentes políticos de cargos eletivos, que passará a ser pago ao prefeito, ao vice-prefeito e aos 9 vereadores a partir de 1º de janeiro de 2025. Já está tudo pronto para a abertura do calçadão da Rua Alagoas, entre as ruas Brasil e Maranhão, que será inaugurada amanhã, dia 1º de dezembro, às 7 horas da noite. O novo trecho da Rua Alagoas terá sentido único da Brasil para a Rua Maranhão. Para acessar a via, é preciso descer a Brasil e entrar no bolsão de estacionamento da Praça da República. Além disso, a Prefeitura vai inaugurar também, na sexta-feira, o Natal com Vida, que terá abertura às 7h30 da noite na Praça da Matriz, logo após a cerimônia. Haverá show com João Bosco e Vinícius, aberto ao público. O evento ainda terá praça de alimentação conduzida por entidades assistenciais da cidade. Já em Pindorama, a prefeitura cancelou o contrato com a empresa responsável pela decoração natalina por conta do atraso de 2 dias no prazo de conclusão da instalação e decoração das luzes de Natal, que seria dia 28 de novembro. De acordo com a Fioco Empreendimentos Limitada, foram concluídos 90% dos serviços e o atraso se deu por conta das chuvas dos últimos dias. Em nota, a prefeitura disse que, além do descumprimento do prazo, as peças natalinas instaladas seriam de péssima qualidade. Com a rescisão do contrato, a empresa tem 24 horas para retirar toda a decoração já instalada em vários pontos da cidade.
Levantamento da Fundação SEAD mostra as ocupações com carteira assinada que mais cresceram em São Paulo, com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Os novos postos de trabalho foram criados nos setores de serviços, comércio, indústria, construção e agricultura. A cidade registrou 18.539 admissões e 16.204 desligamentos desde o início do ano. O melhor desempenho continua sendo no setor de serviços, que abriu 1.441 vagas e acumula estoque de 19.163 empregos formais. A indústria criou 359 postos de trabalho e ultrapassou o saldo do comércio, que foi de 345. A construção civil soma 117 vagas e a agropecuária 73. Olá pessoal, hoje mais um Chumbo Grosso e essa semana nós vamos falar de um assunto que interfere na vida de todo catanduvense, o nosso malfadado trânsito. O nosso trânsito está caótico, a nossa fiscalização do trânsito praticamente inexiste. E qual é o grande problema disso? O governo do estado lançou recentemente os dados do Infociga, que é o sistema que tria aí a avaliação do trânsito nos municípios, com relação até à morte das pessoas no trânsito. E, infelizmente, o nosso trânsito, as mortes no trânsito de Catanduva aumentaram, pasmem, 54% no período de janeiro a outubro de 2023, desse ano, com relação a janeiro e outubro de 2022. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que falta que os catanduvenses tenham mais cuidado no trânsito, mas também isso indica que há uma falta muito grande de gestão no trânsito, de fiscalização no trânsito. E o porquê que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a administração do nosso querido Padre Osvaldo extinguiu, isso mesmo, extinguiu o cargo de agente de fiscalização de trânsito. Então, em 2022, ele extinguiu esses cargos. Então, conforme essas pessoas vão aposentando, não existirá mais outros servidores para ocupar este cargo. E não é um efeito imediato da extinção, esse aumento na morte no trânsito. Mas isso indica o desleixo que está sendo tratado o trânsito no município de Catanduva. Agora nós vemos a abertura da Rua Lagoas, ali entre as ruas Brasil e a Rua Maranhão. Foi feito estudo? Eu pergunto para o secretário de trânsito: secretário, a abertura dessa rua, a colocação de semáforo, aquela lombada erguida, foi feito algum tipo de estudo para saber qual é o benefício que pode trazer para a população de Catanduva? A você, nosso telespectador, eu faço um convite. Ande com o seu celular na mão e veja a quantidade de irregularidades que se encontram todos os dias no trânsito de Catanduva. Não se respeitam faixas amarelas. A área azul praticamente inexiste, não tem cobrança de área azul, não tem rotatividade no trânsito. E nós não estamos falando aqui de indústria de multa, não. Nós estamos falando de uma fiscalização orientadora. Uma fiscalização onde o agente público aborda o cidadão e orienta para ele respeitar as leis de trânsito. Então, lamentavelmente, o trânsito de Catanduva anda caótico. E agora, ainda mais nessa época do ano, onde todas as cidades da região buscam o nosso comércio para fazer suas compras, o resultado tende a ser terrível. Então, com esses dados que nós temos de mortes no trânsito de Catanduva, é um desconvite para a região vir até aqui. Então, o que adianta a gente ter um Natal maravilhoso se o nosso trânsito é mortal? Fica
essa pergunta aos nossos administradores municipais, aos nossos agentes públicos. Ter um aumento de 54% nas mortes do trânsito da nossa cidade é totalmente inconcebível. Também gostaria de falar, e agora no tom positivo, com relação à postura e à coragem da nossa secretária municipal de educação, Cláudia Cosmo. Essa semana ela esteve aqui na Rede Conecta, falando de uma série de denúncias, esclarecendo alguns pontos, e ela teve muita coragem em vir até aqui e se colocar à disposição. Realmente é invejável a postura da nossa secretária com relação a receber críticas e debater essas críticas. Porém, fica um ponto, secretária. Os meus parabéns, os nossos parabéns pela atitude, mas também a nossa interrogação com relação a um ponto da entrevista em que a senhora fala, mas a segurança, os projetos, as reformas, a instalação elétrica das escolas municipais não são responsabilidade minha, são responsabilidades fazer essas obras da Secretaria de Planejamento. Ora, secretária, a senhora tem que lembrar que administrando, como a senhora mesmo diz, 35 unidades escolares e milhares de alunos municipais, muito mais que uma pedagoga, a senhora tem que ser uma gestora. A senhora tem agentes capacitados e cargos para serem ocupados por agentes capacitados na secretaria, que consome a maior parte do orçamento. Então, ao mesmo tempo que fica o elogio pela postura, pelo português correto, pela coragem e pela parcimônia com que trata os temas, até se colocando bastante tranquila com relação a uma possível SEI, fica também a nossa indignação com relação a esse não é o problema da minha secretaria, é outra secretaria. Ora, secretária, a administração é uma só. A administração municipal exige gestão. E não adianta estar pegando fogo na instalação elétrica da minha casa e eu falar que o problema é do pedreiro, da construtora, do eletricista. Não, o problema é da senhora sim. A falta de AVCBs, a autos de vistorias dos bombeiros nas escolas, é da senhora. Então, senhora secretária, meio troféu tiro certo dessa semana vai para a senhora, pela postura, pela abertura, mas uma falta de gestão e de assumir as responsabilidades que efetivamente são da senhora. E agora, o outro tiro certo da semana vai para a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, através do seu presidente, Marcos Escobar. Ainda essa semana nós tivemos um evento, o terceiro NACE, Núcleo ACE de Comércio Exterior, onde Catanduva sediou o encontro com várias autoridades regionais. Nós fomos, inclusive, eu estive lá presente, nós fomos citados pela representante regional, por exemplo, do CIESP, como um evento modelo, onde conseguimos trazer autoridades do governo federal para debater o comércio exterior e o agronegócio também, aqui junto à população de Catanduva e região. Este encontro, inclusive, foi coberto de perto por mídias de Rio Preto, de São José do Rio Preto. E realmente nós fizemos com que Catanduva, neste momento, neste encontro e com relação a este tema, estivesse sob os holofotes atentos de toda a região. Então, mais um tiro certo essa semana vai para o presidente da Associação Comercial e Empresarial, Marcos Escobar. Então, pessoal, e a nossa, então, bala perdida da semana vai para ele, o filho do meu amigo, do meu querido Jotinha, o João Paulo Machado, que ocupa uma importantíssima pasta da administração municipal, mas parece que está sucumbindo aí aos anseios imediatistas e populistas do nosso administrador maior. Parece que a grande preocupação do trânsito é fazer a pintura de ruas totalmente esburacadas.
dadas, parece que vai se fazendo as coisas para atender aí a solicitação de um ou de outro totalmente política. E isso não dá, né, secretário? Olha, atenção, o nosso trânsito matou 54% a mais de pessoas esse ano. 54% a mais de catanduvenses perderam suas vidas no nosso trânsito, que é caótico. Então, secretário, vamos lá, vamos trabalhar, vamos planejar, vamos gerir, porque Catanduva precisa muito disso. Um abraço. O governo federal criou o programa de Bolsa Permanência e de poupança para estudantes de baixa renda que estão no ensino médio, para incentivar a permanência e conclusão dos estudos pelos jovens. Para isso, será criado um fundo especial em que a União deve aportar até 20 bilhões de reais. A medida provisória número 1198 de 27 de novembro de 2023 foi publicada nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Por ter força de lei, a MP já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 120 dias para não perder a validade. Um ato conjunto dos Ministérios da Educação e da Fazenda vai definir valores, formas de pagamento, critérios de operacionalização e uso da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. Os valores serão depositados em conta a ser aberta em nome do estudante, que poderá ser a poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Estão aptos a receber o benefício os jovens de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio, nas redes públicas de ensino e pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com prioridade àquelas que tenham renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218. Um produtor rural da cidade de Cedral foi multado em R$15 mil por maus tratos contra búfalos. Segundo a Polícia Ambiental, após denúncia anônima, os policiais encontraram 3 búfalos atolados em uma área de brejo há vários dias, sendo que um deles já estava morto. Os animais foram resgatados muito debilitados e levados ao veterinário. Na propriedade, os policiais encontraram uma carabina calibre 22 e munições. O proprietário responde pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e maus tratos a animais. Ele foi multado em R$15 mil e liberado em seguida. Fique agora com o quadro Sua Saúde, Seu Direito, com o advogado Dr. Júnior Dezuani. A você uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã. Boa noite, amigos do Conecta, mais uma quinta-feira aqui com vocês, com o nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito, e hoje trazendo um tema aí que não agrada a muitos, né? Nós vamos estar falando sobre a terminalidade da vida, né? Porém, vamos lembrar aqui que dentro do estudo jurídico na área da saúde, né, nós temos aí, se é que nós podemos identificar uma cronologia de estudo, né? Nós temos aí um período de análise da concepção, né, da própria gestação, depois nascimento, a vida, a velhice, a própria morte e o pós-morte. Então, todas essas fases que nós estudamos no direito da saúde, elas contêm, elas geram fatos jurídicos que devem ser analisados, e nas questões que há conflito, né, desse entendimento, infelizmente nós temos que nos socorrer aí da questão da judicialização, e esse o mote, né, do nosso programa: discutir, analisar e buscar soluções para esses conflitos, para essas dúvidas que permeiam todas essas fases aí da nossa vida, da nossa vivência, né? Lembrando, como já dissemos no programa, nos programas iniciais, a única certeza que nós temos enquanto nascemos é de que iremos morrer, né? E a vida que temos nesse período entre nascimento
e morte, e até mesmo pós-morte, né? Algumas questões podem ser suscitadas no pós-morte, que nós analisamos aqui do aspecto jurídico, né? Até do ponto bioético, para que a gente possa discutir, passar para os amigos aí que tenham um bom entendimento. Né? Então, antes da gente entrar propriamente dito no assunto aqui, algumas terminologias são importantes. Né? Então, o termo que nós vamos estudar hoje aqui é a questão de eutanásia, ortotanásia, enfim. Todos esses termos eles têm como sufixo, né, o termo tanásia. Né? Então, o termo tanásia ele vem do grego thanatos, que significa o quê? Morte. Então, toda vez que você ouvir alguma expressão que termina com tanásia, você está falando só de fatos relacionados à morte. Então, assuntos relacionados à morte ou à terminalidade da vida. Né? E o que é a terminalidade da vida? Qual é o conceito? Né? Então, terminalidade da vida é quando a doença, independente das medidas terapêuticas adotadas, né, dos tratamentos, de cirurgia ou medicamento, ela evoluirá de forma inevitável para a morte. Então, não interessa o que você faça, como é que você tem essa doença, o evento morte irá acontecer. Então, é uma irreversibilidade, né? Ou seja, a cura da doença é impossível. E como é que nós sabemos disso? Porque ela é definida de forma consensual por uma equipe médica, baseada em quê? Nos dados objetivos e subjetivos de toda a literatura, de toda a ciência. Então, a terminalidade da vida é esse momento em que, diagnosticado pelo profissional, pelo médico, por uma equipe médica, de que não há mais tratamento, não há mais o que se fazer em busca da cura. E aí agora nós vamos analisar alguns aspectos dentro daquelas expressões da tanásia, né, como é que se dá um enfoque dessa questão da terminalidade da vida e que também tem efeitos jurídicos importantes. Tá? Então, quais são os termos que nós vamos passar aqui rapidamente nesse nosso programa de hoje, né? Nós temos a distanásia, a ortotanásia, a mistanásia e a eutanásia, que é mais conhecida, e também falar um pouco da questão do suicídio assistido, né? Então, todas essas formas de como a vida termina, sob os aspectos jurídicos e bioéticos, tá bom? Lembrando também, é importante que a gente não perca de vista de que a vida é um direito fundamental relativo, né? Também já exploramos esse assunto em programas anteriores, né? Por quê? Porque à medida que o indivíduo ele pode dispor da sua vida dentro do exercício da autonomia da vontade. Mas como assim? A vida é um direito fundamental, principalmente em relação a terceiros, né? Eu não posso tirar a vida de alguém, salvo aquelas condições excepcionais aí do Código Penal, porém, o indivíduo pode dispor da vida dele. Né? Não existe nada que o impeça, né? Na questão jurídica. E isso acontece principalmente nas questões da terminalidade da vida. Né? O indivíduo não quer sofrer, então ele prefere antecipar a sua morte do que sofrer. Nós vamos passar agora dos pontos específicos analisando cada um desses. Tá? Então, vamos começar por o termo da distanásia. O que é a distanásia? É um prolongamento da morte de forma artificial, com excesso de tratamentos terapêuticos desnecessários. Por que desnecessários? Porque, como o evento morte, ele já está caracterizado, independe do que se faça, independe da terapia, independe da medicação, o evento morte acontecerá. E com isso, né, esse excesso, esse prolongamento do período da morte, traz o quê? Sofrimento ao paciente com o quê? Com terapias inúteis. Né? Então, isso é chamada distanásia. Então, pessoas que ficam aí por longo tempo, né, em UTIs, mesmo de estado vegetativo, ou mesmo fazendo tratamentos, que os tratamentos causam mais efeitos colaterais do que a própria doença. Né? Então, é caracterizado aí a questão da distanásia. Tá? Outro termo, que é inverso aí, né, é a ortotanásia. Então, a ortotanásia a definição orto, né? A questão boa, né? Então, seria ortotanásia da boa morte. Como a boa morte, né? Nesse caso, não se prolonga a morte ou não se abrevia a vida.
né? É o reconhecimento da finitude da vida. Então, existe lá o procedimento médico, o consenso médico de que é irreversível. Então, o que se faz? É dado a esse paciente, né, com uma doença incurável, em estado irreversível, cuidados paliativos, de forma a garantir a dignidade do resto da vida e ele morrer naturalmente. Então, você não submete esse paciente a tratamentos desnecessários, tratamentos invasivos, tratamentos doloridos, sofridos. A única coisa que você faz é dar um tratamento paliativo para que ele não sinta dor, para que ele esteja confortável e que a morte venha de forma natural. Então, essa é a questão da ortotanásia. Tá? Aí temos depois a mistanásia, que essa aqui é preocupante, acontece muito, infelizmente, que é a morte provocada por falta de assistência ao paciente, independente do estado de saúde. Aqui nós estamos falando de pacientes em situação de terminalidade da vida, não. Tá? Estamos falando de pacientes que morrem, né, por falta de aplicação de terapia e procedimentos. Então, é um descaso com a vida. Então, podemos dizer que é uma morte por omissão. Tá? Então, essa é a mistanásia. Ok? E temos agora a mais famosa, que é mais comum, que é a questão da eutanásia. A definição é que é o ato deliberado de matar alguém que está com uma doença terminal por motivos de compaixão, a pedido do paciente. Né? Não é uma morte natural, é uma morte provocada para que o paciente não sofra. Então, você tem um paciente em fase terminal que ele sabe que vai morrer, já tem essa análise, é irreversível e ele não aguenta mais sofrer. Mesmo com os tratamentos paliativos, ele não quer sofrer com isso. Então, ele solicita a um terceiro que antecipe, né, a sua morte. Então, é a morte provocada por um terceiro. No entanto, no Brasil é proibido, né? É considerado, quem pratica a eutanásia é considerado ali como um homicida, né? Dentro da previsão do Código Penal, o homicídio privilegiado do artigo 121. Então, infelizmente, em outros países, nós podemos depois ampliar essa nossa discussão. Em alguns outros países é permitido isso, mas no Brasil não, e a discussão ainda caminha a projetos no legislativo brasileiro sendo discutido, mas trata-se de um assunto muito complicado do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso principalmente. Tá? E também não poderíamos deixar aqui de comentar sobre a questão do suicídio assistido. Enquanto a eutanásia, o paciente solicita e um terceiro provoca a morte, no suicídio assistido, um terceiro auxilia o paciente a antecipar a morte. Né? Quem provoca a morte é o próprio paciente, com a ajuda de um terceiro. Né? Pode ser um médico, pode ser talvez até um parente, enfim, que é muito, muito improvável, mas acontece em função do sofrimento. Né? Então, da mesma forma, ele é motivado por quê? Motivado por uma compaixão daquele que está vendo o sofrimento do outro. Da mesma forma, ele tem previsão penal no nosso Código Penal, no artigo 122, que é a instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Então, é uma questão muito polêmica que deve ser tratada com muito, muito, muito cuidado pelos parentes, inclusive até pelo próprio paciente. Tá? Na outra ponta, nós temos que, de forma a evitar essas discussões, evitar o sofrimento tanto do paciente quanto da família, nós temos aí o estudo testamento vital. O que seria o testamento vital? Então, é um documento redigido por pessoa maior, capaz, em pleno gozo de suas faculdades mentais, com o objetivo do quê? De dispor sobre os cuidados e tratamentos e procedimentos que deseja ou não receber quando estiver com uma doença ameaçadora da vida, fora das possibilidades terapêuticas e impossibilitada de manifestar livremente a sua vontade. Né? Ou seja, eu deixo pronto, eu deixo um testamento vital do que eu quero ou do que eu não quero, se caso eu chegar a ter uma doença terminal e eu não conseguir me manifestar. Então, eu não quero entubado, eu não quero ser entubado, eu não quero tratamento quimioterápico, eu não quero, enfim. Aí você tem uma série aí de procedimentos que você pode elencar que você não gostaria. Tá? Então, diferente do testamento,
que é comum, que é a disposição dos bens pós-morte, né? Ou seja, não estou aqui depois da minha morte, mas eu deixo documentado para quem eu quero que o meu patrimônio vá, para fulano, beltrano, ciclano, dentro da própria lei. O testamento vital é uma disposição que eu faço ainda em vida, evidentemente, né? Mas antes de morrer, porém, no caso de eu não poder me manifestar. Então, se eu estou lá numa vida vegetativa ou estou inconsciente, eu não posso manifestar dizendo, olha, eu não quero ser entubado, eu não quero tratamento X ou Y. Então, eu deixo o testamento vital. Tá? Algumas particularidades, né? Nós falamos também já em um programa anterior, uma forma não escrita, mas de você deixar sua manifestação de vontade no momento de inconsciência, é aquele que o pessoal, né, algumas pessoas tatuam no peito aqui, né, não reanimar, né, não ressuscitar, porque no momento que ele está inconsciente, a equipe de socorro entende que ele não quer ser reanimado. O uso de desfibrilador, por exemplo, né? Aí desencadeia questões ainda aí jurídicas e éticas muito graves na relação, que eu digo, desse terceiro que tem a obrigação de salvar a vida. Porém, eu já manifestei a minha vontade que eu não quero ser reanimado em determinadas situações. Então, cria-se aí um imbróglio jurídico para ser discutido, né? E também na questão do testamento vital, importante que você... É como as pessoas nomearem um terceiro, não uma pessoa da família, para que faça prevalecer a vontade no testamento vital. Por quê? Em função da proximidade, em função do vínculo afetivo, né? Imagina que você deixa o testamento vital para que um filho seu cumpra a sua vontade de não manter você em aparelhos, de não ressuscitar, de não fazer um tratamento, ou seu esposo, ou sua esposa. É complicado porque existe uma relação afetiva muito forte aí. Então, é comum que nomeie terceira pessoa, né, um amigo muito próximo que entenda a situação. Mas é um caso e situações muito complicadas, ok? Foi muito breve aí, assunto para que a gente discuta mais, mas você tenha noção, tenha conhecimento dessas terminologias e o que é cada um, ok? Então, ficamos aqui por hoje e eu aguardo suas perguntas e dúvidas dentro da área do direito da saúde para que a gente possa fazer os nossos programas futuros aí, ok? Sempre lembrando, pode ser feito contato pelo Facebook e Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto e minúsculo, ou aqui pelo WhatsApp do Conecna, que é o telefone 17 99248 9494. Boa noite, amigos. Até semana que vem. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. E aí, meu povo de Catanduva e toda a região, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. No dia 1º de dezembro nós temos um encontro com vocês, marcado na Praça da Matriz, né, compadre? É isso aí, ó, Natal com Vida a partir das 20 horas, entrada gratuita. Vem com a gente curtir esse momento. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Quando o coração bateu mais forte, ajudei você a ir adiante. Também trouxe notícias que mudariam seu mundo e fiz questão de cuidar dele, sem medir esforços para isso. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite. Pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Mesmo passando por tantos momentos, foi em meus braços que te acalmei e mostrei que sempre estarei com você, participando de suas conquistas, cuidando do hoje e celebrando o futuro, pois a nossa amizade é para sempre. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre.